embora. Peça perdão, meu querido irmão, minha querida irmã, daquilo que você tem sentido, pensado e feito. E se coloque agora diante de Deus, num contexto de absoluta dependência. Peça a Ele que fale ao seu coração a respeito daquilo que nós estamos nos colocando diante dele mesmo para aprender, para ouvir, para conhecer. Abre o seu coração diante de Deus. Lembre-te, teu Deus é um Deus onisciente. Ele conhece o seu coração, exatamente como está o seu coração. Converse com Ele. Abra o seu coração, converse com Ele. Querido Deus, nós estamos, ó Deus, com o coração contrito, derramado, abatido diante do Senhor. Nós estamos diante da Tua palavra, meu Deus, em Isaías, capítulo 66, versículo 2, que diz que o Senhor vai olhar para o homem aflito e abatido de espírito e que treme diante da Tua palavra. Nós estamos assim, Senhor, com toda reverência, com todo temor, mas com o coração aberto, ansioso para receber a Tua palavra. Ministra, Senhor, o nosso coração nesta hora. Meu Deus, que nossa mente possa estar agora colada com o Teu Espírito, de tal maneira que não venhamos a nos distrair, não venhamos, ó Deus, a permitir que fiquemos, ó Pai, distraídos. Ao mesmo tempo, ó Pai, retira todo o cansaço, retira todo o distúrbio físico, de maneira, Pai, que nós possamos estar atentos, ligados, compenetrados, e ao mesmo tempo, Pai, com o coração aberto. E o Senhor possa adentrar o nosso coração agora, começar com Ele. E que esse coração seja uma terra fértil para essa palavra, uma semente divina entrar e, ó Pai, germinar vida e vida abundante. Pai, te peço isso em nome de Jesus. Amém. Aos que estão nos vendo pela internet, um grande abraço. Sejam também totalmente envolvidos com essa palavra do Senhor, palavra de fé, palavra de Deus, para o enriquecimento de nossas vidas, para o enriquecimento dos nossos relacionamentos, primeiramente com Ele, depois entre nós, e para que nós possamos crescer dentro dessa sociedade tão carente que nós estamos vivendo. Queridos irmãos, nós estamos dando praticamente início. Fizemos uma abordagem domingo retrasado a respeito daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, nós buscarmos transformar para ser transformados. E para que possamos ser transformados, evidentemente, quando se fala em transformar, é preciso entender que você vai sair de um estado para o outro, de um estágio para o outro. Ninguém é transformado ficando igual. Então a transformação exige mudança. Mas quando se fala em mudança, vai-se de onde para onde? Sai-se de onde para onde? É preciso então ter parâmetros, balizadores, para a gente entender o que é necessário mudar e mudar para onde? Mudar como? Quando nós nos propomos a ser transformados, é porque nós já entendemos que algo tem que ser mudado. Alguma coisa tem que acontecer na vida da gente, para que a nossa vida esteja absolutamente sintonizada. Essa palavra sintonizada é muito interessante, que eu sou do tempo, quando você ligava o rádio, fazia shh, aí você tinha que encontrar o ponto para ele parar de fazer shh. Isso era sintonizar. Agora você aperta o botãozinho que vai para lá e para cá, já vai nas estações. Mas sintonizar é ter aquela condição fina, aquele relacionamento fino com a vontade de Deus. E evidentemente que isso acontecendo, a sua vida vai mudar. Vai mudar. E a sua vida mudando, dentro dessa sintonia fina com a vontade de Deus, acontecerá o outro estágio, que é o estágio de você ser um veículo de transformação, um meio que Deus usará
para que essa transformação atinja também outras vidas, outras pessoas. Quando nós éramos um povo ainda, nós, estou falando do povo de Deus, ainda errante pelo deserto, na pessoa do patriarca Abraão, não havia ainda um povo constituído. Quando vai ao Egito, forma-se esse povo. Quando sai do Egito, está formado esse povo. Entretanto, era um povo que não tinha um conhecimento claro da vontade de Deus. Era muito em cima de tradições. Mas Deus, na sua infinita bondade e com o objetivo claro de transformar, dá a esse povo leis, normas, procedimentos. E o povo então passa a ter o quê? Parâmetro. A partir daquelas leis, o povo entende que caminho seguir, por onde seguir. Pais têm que ensinar aos filhos, sacerdotes têm que ensinar as suas ovelhas. Parâmetros. Deus estabeleceu já na lei parâmetros. Você já sabe como é que você tem que se comportar, como é que você tem que ser, como é que você tem que viver. Interessante que o homem, ao se acostumar com essas normas e leis, ele começa a fazer muitas adições. E essas leis começam a ficar então, ao invés de se tornar um parâmetro sustentável, um parâmetro para que as pessoas vivam bem, peso. E muitos passam a não compreender direito mais por que, como e de que forma essa lei tem que ser cumprida. E aí então vem Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, que vem em nosso meio e estabelece um novo patamar. Então percebam que as coisas vão acontecendo em crescimento. Vem Jesus e traz para nós um novo patamar. Esse patamar é um patamar novo, não eliminando o antigo, mas complementando, dando mais condição de entendimento, numa visão mais ampla e profunda e mais prática para a vida do povo. E aí quando a gente começa a perceber que Jesus vem, faz e traz esses ensinamentos, a gente começa a ver realmente que há um pano de fundo de tudo isso, que é uma sabedoria imensa, tremenda, eterna, que sabe exatamente o que é bom para nós. É como nós, pais, olhando para os nossos pequenos filhos, que tem uma capacidade bastante limitada, criança bastante limitada, de entender o que é melhor para ela. A gente vai e ensina com amor, com carinho, e há um propósito no nosso coração, que eles vivam bem, que eles cresçam de maneira saudável, que eles cresçam com uma capacidade de entender o que é certo e errado, que eles possam realmente evoluir na vida de tal maneira que se tornem um cidadão, uma cidadã, em que seja abençoado e abençoador. Nosso propósito é esse. E não é diferente, evidentemente, com uma dimensão muito maior, muito mais profunda, muito mais posicionada em poder, que é essa vontade de Deus para conosco. Vem Jesus e traz ensinamentos tremendos para que as pessoas possam compreender para viver melhor. E o fator de início desse ensinamento de Jesus se dá no Sermão do Monte, que é o que nós temos uma passada muito rápida, muito retrasada, e hoje nós estamos retomando. E vamos trabalhar esse assunto, o Sermão do Monte, e hoje entrando já nas bem-aventuranças, que é a porta de entrada de todos esses ensinamentos, o fundamento que vai dar condições para que as pessoas entendam e compreendam que coisas novas estão acontecendo. E evidentemente que isso vem trombar de maneira muito forte com a cultura, com o modus operandi das pessoas. Quando Jesus começa falando para as pessoas, o que nós vamos ler agora, vendo Jesus às multidões, capítulo 5 de Mateus. Abram lá, capítulo 5 de Mateus. Jesus percebe que as pessoas estão assim, entrando, chegando ao seu redor, as pessoas vão se achegando a Ele, e Ele então senta-se na relva de uma montanha, e Ele começa então a trazer esses novos ensinamentos. Mateus capítulo 5, diz assim, palavra do Senhor:
vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Que Deus se digne abençoar essa palavra que acabou de ser lida. Meus irmãos, Jesus, quando senta, começa a falar, ele traz essa palavra, a palavra dele com a palavra bem-aventurados. A palavra bem-aventurados não é nova no contexto da cultura judaica. Isso já foi utilizado algumas outras vezes, mas no contexto proverbial. O que é proverbial? Alguma coisa que tem a ver com o ensinamento de sabedoria. Aqui, Jesus já dá uma conotação completamente diferente. Ele traz para um campo absolutamente prático da vida. Não é uma coisa de conhecimento, não é uma coisa de sabedoria, mas sim algo prático. Aquilo que a pessoa, você e eu, podemos aplicar imediatamente. Imediatamente. E quando ele traz a palavra bem-aventurado, as pessoas já entenderam o que ele estava dizendo. Começaram entendendo da seguinte maneira: bem-aventurado é uma palavra composta, tem duas palavras, num contexto superlativo. O que é superlativo? É algo forte, é algo realmente importante. É como se dissesse: feliz, feliz a pessoa. Feliz, feliz. Então, se eu quero dizer, olha, se você fizer isso, você vai ser feliz. Mas aqui, o contexto aqui que Jesus já traz na palavra é: olha, escuta o que eu vou dizer, porque você será muito, muito feliz. Muito feliz. No editorial do boletim hoje, se você não leu, não vai ler agora, mas depois ler, a felicidade está ao alcance das mãos. Dentro desse mesmo contexto que estamos aqui já entrando no sermão que Jesus trouxe para nós outros nessa noite. Quando Jesus diz bem-aventurado, ele está dizendo: olha, preste atenção, dê importância ao que eu estou falando, porque se você prestar atenção, se você der realmente importância ao que eu estou falando, então você vai ser muito feliz. Você vai ser feliz com você mesmo, você vai ser feliz com Deus, você vai ser feliz com os seus, você vai ser feliz na sociedade, você vai ser feliz na sua vida. A primeira concepção que o judeu tinha de felicidade era uma felicidade atrelada à prosperidade. Então, quando ele entendia essa concepção de bem-aventurado, ele entendia assim: o cara vai ser rico. Quando Jesus começa, ele não tem nada a colocar nessa questão material. Ele vem 100% no contexto vivencial. Então, quando nós estivermos adentrando aqui, nós vamos perceber realmente a profundidade disso. Agora, quando ele começou a falar, no primeiro momento, eles todos ficaram entusiasmadíssimos, porque a primeira bem-aventurança é algo interessante. Diz assim: bem-aventurados os humildes. Algumas traduções diz pobres. Bem-aventurados os humildes ou pobres. Eu vou pular a palavrinha seguinte, como se ela não existisse por enquanto, porque deles é o reino dos céus. Então, quando Jesus chega e diz bem-aventurados os pobres, e a plateia que estava na presença dele era constituída de pessoas pobres, na sua grande maioria, pessoas que não tinham realmente condições de prever o futuro, quer econômico, quer político. Econômico ruim, pobres, político totalmente dependentes de uma outra nação, escravizados às vezes.
tendo uma ação muito forte, uma mão pesada sobre eles, através dos romanos. A nível de religião, um peso, porque aquela religião daquele tempo era, além dos 10 mandamentos, tinha uma série enorme de normas e preceitos. Então era um peso. Quando ele disse para aquelas pessoas, bem-aventurado, pobres, eu acho que eles se arregalaram. Opa, é conosco, chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. E como havia uma perspectiva deles de que o Messias viria como um libertador político, então é hora do povo levantar, é hora do povo, chegou a hora do povo. Mas ele coloca essa primeira bem-aventurança num contexto diferente. Bem-aventurados humildes ou pobres de espírito. E aí muda completamente as questões que ele quer trazer. E complementa uma outra frase importante, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira interpretação que ficaria, que ele está dizendo para pobre economicamente falando, o reino dos céus seria dessas pessoas. Algumas interpretações ao longo da história, por conta dessa visão de pobreza, que chegou até nossos dias inclusive, é que o pobre é aquele que não está destituído de bens materiais, aquele que não tem bens, esse é um privilegiado no reino de Deus. Santo Agostinho foi um dos que trabalhou muito isso. Trabalhou na questão da pobreza, como forma de você estar mais íntimo com Deus. Alguns outros teólogos, porque Jesus disse que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus, então associando aquela passagem com essa, então instituiu-se a teologia da pobreza. Mas Jesus em nenhum momento fala disso aqui. Ele está dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. E fala também, porque deles é o reino dos céus. E aqui nós estamos no início praticamente do seu ministério. Se você olhar um pouquinho antes, capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim, ó: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E para a gente entender um pouco do que ele está falando, é importante aqui dar uma breve colocação a respeito do reino dos céus, ou reino de Deus. Jesus está inaugurando uma nova concepção de entendimento sobre reino. Evidente que quando se falava de reino, nós temos que hoje, para entender um pouco, o país. Naquela época não tinha país, tinha reinos. Reino então era uma composição de sociedade instituída, constituída. E quando Jesus vem e diz que vocês precisam estar atentos, a se arrependam, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. O que é isso? O que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? O que é esse reino que ele está dizendo aqui a nível de promessa? Porque deles é o reino dos céus. Para a gente voltar daqui a pouquinho a entender sobre o humilde de espírito. Reino dos céus, reino de Deus. Evidente que nós podemos aqui ter a primeira compreensão, é que Deus, Jesus deixou sempre bem claro o reino de Deus. Eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Vocês estão no mundo, mas não são desse mundo. Eu vim, mas volto para o reino do meu Pai. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que compreender é que esse reino de Deus é um reino onde está Deus, onde está Jesus agora. O reino de Deus, Ele está lá. Vou para junto do Pai, mas os deixo no meu Espírito, e Ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Mas esse reino de Deus governa a terra. Então esse reino está aqui, porque Ele governa a terra. Esse reino de Deus, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, mas ele não governa. Jaz, o que é jaz? Está morto. Muitas pessoas têm a interpretação que esse mundo é dominado, no sentido amplo, completo, pelas trevas. Não. Ele exerce uma influência maligna nesse mundo. Ele jaz no maligno, está como se morto. Mas o reino de Deus exerce uma influência direta na terra. A graça de Deus, hoje nós vimos aqui de manhã na escola dominical, a graça de Deus está de forma a atingir toda a terra.
a todos os seres humanos, no sentido de que chove em todos os lugares, não chove em todos os lugares, tem ar para você respirar em todos os lugares. Você tem a graça de Deus atingindo todas as pessoas, sejam más ou boas. Há um governo de Deus. Esse mundo está sob o governo de Deus. Essa terra está sob o governo de Deus. E se há um governo de Deus aqui, há um governante. Se há um governante, há um rei. E esse rei quem é? Jesus Cristo. Ele está lá, mas ele governa. Ele tem total governo sobre esse nosso mundo. Ainda que às vezes a gente fica perplexo com as coisas erradas que estão acontecendo aqui na terra, mas isso em nenhum momento destitui o governo de Jesus Cristo. O reino da terra passará. Muitos já passaram. Reinos que passaram séculos, mas acabaram. Acabou. Muitos reinos se levantaram com poder, mão de ferro, e não existem mais há muito tempo. Nós estamos aqui hoje com alguns reinos aqui no nosso tempo, poderosamente de maneira econômica, né? Temos aí Estados Unidos, se auto-intitulam os protetores do mundo, pelo poderio econômico e militar e cultural. Mas tudo que já veio nessa terra, uns já passaram, uns estão, mas o reino de Deus jamais passará. E o seu reino é eterno. O seu rei, que é Jesus, é eterno. Portanto, o reino de Deus, presta atenção nessas coisas, porque é importante a gente compreender. Esse reino que Jesus está falando, esse reino que ele prometeu aos humildes de coração, é um reino que jamais passará. Jamais. E o seu rei, que é o seu governante, é eterno. É eterno. Então a gente começa a compreender, gente, que há uma importância vital, de vida, nessas considerações. Portanto, o Sermão do Monte é a explanação inicial dessa constituição desse reino. Quando Jesus vem dizendo, nesse primeiro versículo, a respeito da bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está dizendo que este reino será destes. E há uma segunda consideração também a respeito disso, que Jesus disse que ele é o governante, mas que esses, vocês vão ver aqui abaixo, vão governar juntamente com ele. Governam juntamente com ele. Governam juntamente com ele. Então entender essas questões são fundamentais, porque você vive um contexto de poder de Deus na terra. Poder de Deus na terra. Não entendendo, você pode passar pela vida sem ter vivido isso, quando poderia ter vivido. Entende isso? Passa pela vida, poderia ter vivido isso e não viveu. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós carecemos de conhecimento, quando nós não temos o conhecimento, nós somos privados de crescer. Uma das questões culturais mais apropriadas de um governo dominar um povo é mantê-lo na ignorância. O povo mantido na ignorância, ele é adestrado, ele é dominado, ele é conduzido com muito mais facilidade. Mas quando um povo tem conhecimento, ele é um povo forte. E Jesus vem para fazer exatamente isso com o seu povo, trazer poder ao seu povo, poder, para ser um povo forte e para ser um povo feliz. Entenda isso. Então, se você, eu e você, nós compreendemos a respeito desse sermão que se inicia nas bem-aventuranças, nós seremos transformados. Daí a nossa luta, para que nós tenhamos a condição de receber com humildade essa possibilidade de transformação. Porque se nós formos transformados, para quê? Eu falei em parâmetro agora há pouco, para sermos um povo forte, um povo abençoado e um povo abençoador. É isso, queridos. Nós não somos daqueles que vamos passar pela vida de maneira totalmente anônima, sem realmente ter vivido uma vida que possa realmente ter significado. Você é uma pessoa que foi chamada por Deus para ser essa pessoa. Entenda isso, compreenda isso. Se você está aqui essa noite ouvindo o que está ouvindo, é porque Deus te escolheu para isso. Você veio aqui essa noite para ouvir isso, para entender isso.
Jesus está dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Quem que é os cidadãos dos céus? São os nascidos de novo, são os que foram lavados no sangue do Cordeiro, são os filhos de Deus, são os discípulos de Jesus. O reino de Deus é aquele procedimento maravilhoso, uma constituição maravilhosa que age no coração desses que foram lavados no sangue do Cordeiro, chamados por Jesus, que somos todos nós. Humildes de espírito, portanto, é um procedimento. Procedimento. Humilde de espírito é uma atitude, é um estado, não é economicamente falando. Para a gente entender um pouquinho melhor o que seria esse humilde de espírito, seria olhar o antônimo, ou seja, o contrário. O contrário. O que seria o contrário do humilde de espírito? Arrogante espírito, orgulhoso espírito, aquele que é autossuficiente, aquele que olha para si e percebe-se como uma pessoa que não precisa de transformação, não precisa de Deus, não precisa melhorar, não precisa crescer. Esse orgulhoso espírito é o contrário de humilde espírito. Mas para que você seja realmente e tenha sobre você e na tua vida este reino de Deus, é esse primeiro passo: ser humilde de espírito. E humilde de espírito, meu irmão, é aquela pessoa que olha para Jesus e senta na frente dele para ouvir o que ele tem a dizer. É aquela pessoa que ouve o que Jesus tem para dizer. É aquele que entende que Jesus disse: eu estou trazendo para vocês o Evangelho da paz. O que é Evangelho? Boas novas. É aquele que compreende que Jesus está dizendo: eu estou trazendo para vocês boas novas. Agora, estou te dizendo que há boas novas. Se você buscar isso, se você se agarrar a isso, então você vai ter realmente a possibilidade de estar recebendo o reino dos céus. O reino dos céus é um reino de constituição, de princípio, de valores, que vai fazer com que você seja um ser de acordo com o coração de Deus, uma pessoa firme, uma pessoa que vai estar vivendo esta vida, procurando entender e compreender cada um desses princípios que nós vamos estar seguindo em frente para saber, para que realmente viva uma vida cheia do poder de Deus, segura, firme e crescente. Aquele que é humilde de coração é aquela pessoa que está pronta a ouvir o que Jesus tem para dizer. Mas o versículo seguinte diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. E aqui evidentemente ele não está falando de um choro por conta que você fez um mau negócio e perdeu dinheiro. Eu fiz um mau negócio todo dia lá em casa, perdi um bom dinheiro. Estava lá na frente de casa e vi um rapaz e diz assim: eu posso falar com o senhor? Eu falei: pode. Eu estou fazendo o telhado da casa da frente. De fato eu olhei e estava mesmo, a equipe dele. E eu estou vendo de lá que as suas goivas, que é aquela telha que fica em cima do telhado, estão soltas. O senhor gostaria que eu desse uma olhada? Nós podemos fazer o serviço. Eu sei que estão mesmo, porque eu já estava salientado. Falei: pode. E ele subiu e olhou e chegou com um diagnóstico sério. E eu subi e ele tinha razão. Em alguns lugares o cupim havia comido as madeiras e o telhado já tinha meio pendendo a cair. E eu estava tranquilo porque eu passo de cupim 2 vezes por ano. Mas ele me mostrou, eu vi. Ele me mostrou, eu vi. E da onde eu estava, eu vi o telhado que ele fez. De longe parecia bem, parecia legal. Aí ele falou para mim, me deu um preço, eu não acordei, negociamos, chegamos a um preço. Ainda achei que era caro, mas eu estava precisando, não tinha ninguém que fazer, faça. Aí eles vieram em 4 e subiram da minha terra. E estão lá em cima. Daí a pouco o vizinho chega: você contratou esse povo? Da casa, eu já gerei por dentro. Eu falei: sim. Quanto você está pagando para eles? Se eu falo que se o meu for muito, ele vai ficar bravo. Se o meu for pouco, ele vai ficar bravo. Se o meu for muito, eu vou ficar chateado. Aí eu mais ou menos falei quando tinha acertado. Ele falou: pô, sério? Ele começou a falar um monte de coisa contra aqueles rapazes. Ele foi embora, eu subi na hora no telhado. Subi e fui lá conversar com eles.
E quando eu olhei, eu já vi que não estava indo bem. Falei, ó, rapaz, não é assim, faça assim. E eles já começaram a ficar uns caras meio mal encarados. Eu fiquei meio assim. Enfim. Ontem eu levei o meu pedreiro lá em casa, que trabalha para mim há muitos anos. Só que eu estava ocupado, tá? Com o Rafael. Aí eu chamei, vem cá. O pedreiro falou assim, ó, nisso tem que arrancar tudo de novo. Tudo de novo. Aí ele começou a mostrar o que os caras tinham feito e o que não tinha feito. Eu contratei para eles pintarem a cara por dentro, para enferrujando a cara. Eles pintaram aonde meu olho via. Porque onde meu olho não via por dentro, que é o principal, foi feito. Ou seja, joguei dinheiro fora. Às vezes, queridos, a gente chora por perdas, mas não é dessa perda que Jesus está falando. Não é esse choro. Às vezes, alguém faz algo para a gente, magoa a gente chora. E aqui o texto está dizendo, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Então, alguém te fez um mal, eu vou chorar e Jesus vai me consolar. Não, Jesus sempre consola, mas não é desse choro que ele está falando. Não é desse choro que ele está falando. Aí você vai andando na rua, dá um chute, machuca o dedo e chora. Aí o texto diz que Jesus vai consolar. Pode consolar, mas não é desse choro que ele está falando. Não é desse choro que ele está falando. Quando ele falou no texto anterior que os humildes de espírito, aqui ele está falando o seguinte: ele está falando, bem-aventurados que choram porque serão consolados. São aqueles que reconhecem que são pecadores. Os que choram porque pecam. Os que choram porque não obedecem à vontade de Deus. Os que choram porque reconhecem que gostam de fazer o bem, fazer o melhor e não fazem. Choram aqueles que entendem que precisam desesperadamente de Jesus. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Aqueles que choram porque reconhecem a sua malignidade, reconhecem o seu pecado, reconhecem que tem uma vida complicada, reconhecem que gostaria de fazer o bem e não faz, reconhecem que deveria fazer algo por Jesus e não faz. Esses choram por isso, serão consolados. Quando a gente tem consciência que errou, a gente tem 4 passos a seguir. Uma vez eu já preguei sobre isso aqui. 4 passos. O Espírito Santo, ao povo de Deus, jamais dá sossego quando a gente está em erro. O Espírito Santo vem e toca no coração. A primeira coisa que a gente tem que sentir quando peca, a primeira coisa é entendimento. Entender que eu errei. O primeiro passo é admitir. Eu admito. Enquanto não se admite, é o quê? É o contrário de humilde, que é orgulhoso. Mas na hora que você admite, primeiro passo, admitir que errou. Segundo passo, é se envergonhar. Que vergonha fez. Vergonha. Eu admito, eu tenho vergonha do que fiz. E vergonha com quem? Diante de Deus. Diante das pessoas, tenho vergonha. Terceira, me arrepender. Eu me arrependo. O que é me arrependo? Além de sentir vergonha, além de ter conhecimento, eu me arrependo. Eu fico triste por dentro. A minha alma está triste por aquilo que eu fiz. Me arrependo. E a quarta, conversão. Eu tenho que mudar de atitude. Então, quando eu estou nesse processo, eu choro diante de Deus, porque eu entendi, porque eu estou com vergonha, porque eu estou arrependido, e eu choro diante de Deus, eu choro pelos pecados cometidos, eu choro pelas causas que eu fiz, pratiquei. Então, nesse momento, o Espírito Santo, que é o Consolador, consola. Quando Jesus está dizendo, bem-aventurados, feliz será aqueles que choram diante de Deus, reconhecem as suas mazelas, reconhecem os seus maus caminhos, tem vergonha deles, pede perdão e se converte. Esses que choram diante de Deus serão consolados. E ele está dizendo, bem feliz será, bem feliz. Feliz aquele que se coloca de maneira humilde diante de Deus. Feliz será aqueles que choram pelos seus pecados, pelos seus erros cometidos. Esposa que chora diante de Deus, diante do marido porque cometeu algo, esta será feliz. Marido, esposo que chora diante de Deus, chora diante da sua esposa, chora diante dos seus filhos, que criou circunstâncias danosas para a família, esses serão consolados. Aqueles que erram na sua vida e choram diante de Deus, serão consolados.
Davi diz que enquanto ele não confessou o seu pecado para Deus, a sua alma, os seus ossos estavam como que enrijecidos, doendo muito. Enquanto ele não teve esse espaço, entendimento, choro, arrependimento, vergonha, confissão e conversão, ele não foi bem-aventurado. Mas a partir do momento que ele fez tudo isso, ele se tornou um feliz, um bem-aventurado. Ele pôde dizer: a minha alma é como a corça que vê uma água, e quando vê essa água ela se enche de ânimo novo, porque encontrou a salvação. Nós somos assim, queridos. Davi está dizendo para a gente que é assim. Jesus está dizendo que você será feliz se você entender que é preciso ser humilde, se colocar diante de Jesus, ouvir o que Jesus tem para dizer. Segundo lugar, chorar pelo que você fez, pelo que você não fez, se arrepender e se converter. Chorar. E em terceiro lugar, ele diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A palavra manso, meu irmão, é o contrário de rebelde. Um animal que é manso, um cavalo arredio, um cavalo vigoroso, um cavalo bem intrépido. Você montaria nele? Mas você chegou lá na chácara, naquela fazenda, no hotel, e tem um cavalinho, a pessoa fala: isso aqui é manso. E você olha a carinha dele, é manso mesmo. Você tem o quê? Confiança. Confiança. A palavra manso aqui é o contrário de rebelde. Jesus está dizendo: bem-aventurados mansos, porque eles vão herdar a terra. Manso é aquele que se põe diante de Deus de uma forma a juntar os dois anteriores: humilde e reconhecedor dos seus problemas diante de Deus. Manso é aquele que ouve a voz de Deus e obedece. Manso é aquele que não é rebelde diante de Deus. Manso é aquele que não é rebelde diante da palavra. Manso é aquele que não é rebelde diante dos seus líderes. Manso é aquele que não é rebelde para os seus pais. Manso não é aquele que não é rebelde para com o seu cônjuge. Manso é aquele que não é rebelde na sua empresa. Manso é aquele que obedece. É o que obedece. Ele está dizendo: bem-aventurado os obedientes, porque eles herdarão a terra. Quando nós olhamos as bem-aventuranças, queridos, nós podemos separar 3 blocos. E hoje eu trabalhei, vou encerrar com o primeiro bloco. O primeiro bloco é os 3 primeiros versículos. É o primeiro bloco que diz a respeito de mim mesmo. Jesus está falando para o meu coração, para a minha vida. É o primeiro bloco, versículo 1, 2 e 3. Sede humilde, seja uma pessoa que confesse e chore pelos seus erros, e seja manso diante de Deus, manso diante das pessoas que estão ao seu redor. Não seja rebelde. Não seja rebelde. O segundo bloco, não vamos tratar hoje, é o bloco que vai de você para as outras pessoas. Vai passar pelos versículos 6, 7, 8 e 9. É o Jesus ensinando como nós devemos ser de mim para os outros. E os versículos 9 e 10 e 11 é deles para mim. Deles para mim. As bem-aventuranças, queridos, é como se nós estivéssemos de repente participando de uma equipe de arqueólogos, trabalhando em algum lugar, e de repente encontram um grande tesouro. O próprio Jesus disse que a palavra dele é como um homem que acha um grande tesouro, e ele vai vender tudo que tem para comprar aquela terra onde está aquele tesouro, porque aquele tesouro vai resolver a vida dele para o resto da vida dele. Esse sermão, se você ir para casa hoje, começar a ler, orar, pedir a Deus que dê orientação, você está diante de um tesouro imensurável. Imagine que o próprio Deus, mas pensa um pouquinho, o próprio Deus, eterno, rei de um reino que não se acaba,
dono do universo, poder e autoridade únicos. Esse Deus que nós não temos sequer a possibilidade de ter uma fagulha do conhecimento dele, nada, porque ele é tudo, nós somos nada. Esse Deus se dispõe a sentar numa relva, numa montanha, e passar o conhecimento dele, e passar o que ele sabe para você, né? E quando ele começa a passar os ensinamentos dele, tromba com a cultura, tromba com os interesses, tromba, porque a nossa mente, que é finita, e a nossa mente que está aculturada com as coisas desse mundo, com o pecado, não entende. E começa a questionar se de fato isso tem fundamento, se isso tem praticidade. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que se você der valor ao que tem valor, e isso aqui tem valor, você será transformado como cidadão, como cidadã, como cristão, como integrante da tua família, como integrante da sociedade, de uma maneira que quando você for, o seu nome ficará gravado na memória das pessoas. Eu quero te dizer isso, meu irmão, que é muito importante, que os preceitos que estamos tratando aqui não são preceitos que veio da cultura humana, mas são preceitos que veio, que está vindo diretamente de Deus. Eles não combinam com a nossa vida, não combinam. São coisas que não fecham muito com a nossa prática. Mas eu quero te dizer, chamar a atenção, que se você colocar isso em prática, não é fácil. Você vai ser uma melhor esposa, você vai ser o melhor marido, você vai ser o melhor pai, você vai ser o melhor namorado, você vai ser o melhor profissional, você vai ser o melhor cristão, você vai ser o melhor cidadão, melhor cidadã. É simples assim. Todavia, não é fácil praticar. Mas Jesus disse o que disse, porque é perfeitamente possível. Eu não sei aonde eu ouvi isso. Acho que foi o pastor William que falou aí outro dia. Acho que foi o pastor William mesmo, numa das pregações dele aqui. Ele disse o seguinte: que quando Judas foi trair Jesus, ele estava com os soldados do templo para prender Jesus, ele teve que beijar Jesus. Jesus estava 3 anos no meio do povo, hiper conhecido, famosíssimo. Era um homem que tinha uma influência tremenda naquela sociedade, seja positivamente ou seja de maneira contrária. As pessoas não concordavam com ele. Ele era muito conhecido. O seu estereótipo, fisicamente, não mudou da hora que começou o ministério dele à hora que terminou o ministério dele. Mas Judas, para mostrar para os soldados, beijou Jesus. E por que ele beijou Jesus? Porque Jesus vivia isso no meio dos discípulos, no meio do povo, de maneira tão natural, que se parecia como um deles. E era preciso então Judas beijá-lo para mostrar quem era Jesus para os soldados. É assim que Jesus quer que nós vivamos, de maneira simples assim, humilde, respeitando os outros, sendo consciente do problema que nós somos enquanto seres humanos. Somos pecadores, nós pecamos na mente, nós pecamos nas emoções, nós pecamos no físico, nós pecamos nas atitudes, nós pecamos por omissão, nós pecamos. Jesus está chamando a nossa atenção para que nós tenhamos consciência disso, entendimento disso, que confessemos isso, que choremos por isso. E Ele está dizendo para nós: gente, seja manso, não seja rebelde, não seja rebelde com a palavra. Quando Jesus estava em Jerusalém, Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como uma galinha acolhe os pintinhos nos meus braços, e vocês nunca quiseram. Vocês mataram aqueles que eu mandei antes de mim. E todos eles tinham uma única intenção: fazer você aprender o que é melhor para a vida,
No entanto, a cultura que você tem, o conhecimento que você tem, a maneira que você vive, você não entende disso. Não entra na sua cabeça, não entra no seu coração. E por isso você é pobre, cego e infeliz. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, Deus está falando isso para o teu coração, para o teu casamento, para a tua casa. Entra, deixa essa palavra entrar na sua vida e permita que ela transforme o seu viver. Transforme o seu viver. Porque se você não permitir isso, essa palavra vai ficar aqui nesse tempo e não vai te acompanhar. E você vai perder a grande oportunidade da tua vida. A grande oportunidade da tua vida. De ser um homem melhor. De ser uma mulher melhor. De ser um jovem melhor. De ser uma pessoa que de fato possa fazer a diferença nessa sociedade terrível, corrupta, maligna que nós vivemos. Jesus quer isso de você. Se Ele está falando isso para mim e para você essa noite, é porque Ele quer isso de nós. Eu quero te convidar a ficar em pé. Meu irmão, minha irmã, esse é o momento que nós temos aqui para entregar a nossa vida diante de Deus mais uma vez. Se você não reconhece que tem pecado, de fato, não é aquela coisa, eu sou pecador. Qual pecado? Não que nós temos que ser pecador porque temos que ser pecador. João disse, Vinícius, não pequeis. A gente não deve ser pecador. Mas infelizmente nós somos pecadores. Nós pecamos nos pensamentos, nós pecamos nos sentimentos, nós pecamos nas atitudes, nós pecamos nas omissões. É preciso, nesse momento, ser humilde, reconhecer isso, ouvir a voz de Jesus e falar: Senhor, eu quero mudar, eu quero ser transformado. Não sei como ainda, Senhor, mas eu quero ser transformado. Na minha alma, no meu procedimento, eu quero ser uma esposa segundo o coração de Deus. Eu quero ser um esposo segundo o coração de Deus. Eu quero ser um pai segundo o coração de Deus. Eu quero ser uma mãe segundo o coração de Deus. Eu quero ser um cristão segundo o coração de Deus. Mas não sei como, Senhor, porque eu estou impregnado dessa cultura que o mundo impôs, que as igrejas impuseram, fora da autêntica palavra de Deus. Por isso, é hora de você pedir a Jesus, a Deus, agora, que realmente você seja transformado. Que comece hoje aqui a grande transformação da tua vida. A igreja só será transformada na medida exata que cada um de nós somos transformados. Não existe transformação de fora para dentro. A transformação é de dentro para fora. Então baixe sua cabeça agora, ore ao Senhor e peça isso a Deus. Ó Deus, eu sei que a sua vontade, Pai, é que nós possamos ser um povo feliz, um povo abençoado, um povo que vive fundamentado nos teus princípios. Ó Deus, o Senhor nos ensinou hoje algo muito importante para a nossa vida. O Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Nós queremos, ó Deus, nos humilhar diante do Senhor, para sermos exaltados. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós agora, meu Senhor Todo-Poderoso, o teu poder, para que nós possamos nos esvaziar daquilo que está impedindo-nos de crescer, de reconhecer, de confessar. Ó meu Deus querido, abençoe nossas vidas agora, Deus. Faça com que nós possamos realmente estarmos entendendo e compreendendo e vivendo a questão da tua humildade, a questão, Senhor, de nós reconhecermos e chorarmos diante de Deus os nossos pecados, nossas questões, que nós sejamos, Pai, obedientes, Pai, a seguir em frente, sendo transformados pelo teu Espírito Santo. Essa igreja carece disso, nós carecemos disso, meu Deus. Entretanto, tantas coisas passam pela nossa mente que faz com que nós não levemos isso a sério. Pai, tem misericórdia. Espírito Santo de Deus, atue nos corações, de maneira que nós saímos daqui convictos que nós precisamos de mudanças. Precisamos de mudanças. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós e em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim comigo, todos juntos: Senhor Jesus, me coloco diante do Senhor agora,
para que o Teu Espírito Santo, eu oro em Teu nome, Senhor, para que eu possa mudar, para que eu possa me transformar a cada dia numa pessoa mais humilde de espírito, Senhor, conforme o Senhor ensinou. Também te peço que o Senhor me transforme, para que eu possa realmente reconhecer os maus caminhos, os maus pensamentos, e os maus sentimentos, as más atitudes, e que eu venha reconhecer diante do Senhor, pedindo perdão e me convertendo desses maus caminhos. Da mesma forma, te peço, Senhor, que o Senhor trabalhe no meu espírito, na minha alma, para que eu se torne uma pessoa mansa, obediente, respeitador da Tua palavra, respeitador das pessoas que estão ao meu lado. Meu Deus, me transforme a cada dia numa pessoa segundo o Teu coração, e que isso tenha começado hoje com esta palavra, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Quero orar por você agora, meu irmão. Nós vamos dar continuidade aqui, nós queremos conversar com vocês, mas quero abençoar a tua vida agora. Levanta a sua mão assim. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz, a sabedoria, a força e o vigor para exercer as mudanças necessárias na sua vida. Que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, possa estabelecer na sua vida a cada manhã um novo processo do Espírito Santo na sua vida, te animando, te fortalecendo e te dando as infinitas misericórdias sobre você, na sua família, na sua casa e onde você estiver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém.